Olá, vamos resolver agora um exercício envolvendo logaritmos que caiu no Enem de 2023, um exercício bem legal. E já vou te dar uma dica. Geralmente, esses exercícios de log no Enem, você precisa conhecer as propriedadezinhas para ir aplicando elas e desenrolando toda a parada. É muito comum, muito típico esse tipo de exercício, tá? Vou mostrar para você esse exemplo aqui, ó. A exposição a alguns níveis sonoros pode causar lesões auditivas. Por isso, em uma indústria, são adotadas medidas preventivas de acordo com a máquina que o funcionário opera e o nível N de intensidade do som, medidos em decibel, a que o operário está exposto. Sendo N igual a log de I elevado a 10 na base 10 menos log de I0 elevado a 10 na base 10 e a intensidade do som I0 igual a 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Bom, quando o som é considerado baixo, ou seja, quando o N é igual a 48 decibéis ou menos, deve ser utilizada a medida preventiva 1. No caso de o som ser moderado, quando N está no intervalo de 48 a 55 decibéis, deve ser utilizada a medida preventiva 2. E quando o som moderado alto é equivalente a N no intervalo de 55 a 80 decibéis, a medida preventiva a ser usada é a 3. E se N estiver entre 80 e 115, a medida que deve ser utilizada é a 4. E se o som é considerado muito alto, com N maior que 115, deve ser utilizada a medida preventiva 5. Uma nova máquina com a intensidade igual a 8 vezes 10 elevado a menos 8 watts por metro quadrado foi adquirida e será classificada de acordo com o nível de ruído que produz. Considerando 0,3 como aproximação para log de 2, o funcionário que operará essa nova máquina deverá adotar qual medida preventiva? Óbvio, né? Que ele ia perguntar isso. Bem, a gente vai precisar encontrar o N. Ele foi bem claro aqui porque ele já deixou a fórmula para a gente, né? Olha lá, ó, o N é igual a log tal, uma subtraçãozinha de log lá. Ele já deu também para a gente qual é o valor do I0. Então, a gente já começa brincando de substituir algumas coisinhas ali na fórmula, tá bom? A gente vai começar por essa estratégia. Além disso, olha lá embaixo, ele falou que a máquina tem intensidade I. Então, esses valores que já foram dados, eles já estão de graça, é só substituir na formulinha. Então, veja como que vai começar aí o exercício. Nós vamos ter que o N ele é igual a log, e vou começar a substituição. Ó. O I está elevado a 10. Mas quem que é o I? 8 vezes 10 elevado a menos 8. Tudo isso elevado a 10. Eu não vou colocar a base 10 aqui, porque isso aqui é facultativo, tá? E aí, como é 10 mesmo, não precisa pôr, eu não vou colocar para não poluir tanto minha resolução. Vamos continuar aqui, ó, menos log I0. Quem que é o I0 mesmo? 10 elevado a menos 12. Então, vamos substituí-lo. 10 elevado a menos 12 também está elevado a 10 lá na fórmula. Bom, a gente não pode, né, perder de vista as informaçõezinhas que nos foram passadas lá. Por exemplo, se ele for 48, nós vamos utilizar a intensidade 1. Se estiver entre 48 e 55, nós vamos usar a 2. Enfim, né, ficar esperto com esses intervalinhos aqui, que é onde vai se fazer o exercício, né? A gente vai achar o N aí. Então, se estiver nesse daqui, vai ser o intervalo 4, e se for maior do que 115, nós vamos usar o intervalo 5. Ok. Bom, então vamos lá, vamos calcular esse N, porque agora que eu já coloquei todos os valores lá e fazer continha, olha lá, substituir, e aí eu preciso lembrar das propriedades de logaritmo. Por exemplo, quando eu tenho uma subtração entre dois logos, eu posso dividir os logaritmandos se a gente está falando da mesma base. Logo, esse N eu poderia calcular assim, ó, log de 8 vezes 10 elevado a menos 8 elevado a 10, dividido, tá? É o mesmo logaritmando aqui, não posso perder essa essência, por 10 elevado a menos 12, também elevado a 10. E aí a gente brinca, porque a gente fala assim, logaritmo é muito difícil, mas na verdade o que a gente precisa é conhecer as propriedades, tanto de potenciação, radiciação e as de log. Então aqui, por exemplo, olha o que eu já vou desenvolver nesse exercício. Eu tenho que o N é igual
a log, eu vou colocar esse expoente 10, elevando todos eles já vai ficar assim, quer ver, ó? Então, ele já vai ficar desse jeitinho aqui. A log daquela divisão, eu coloquei o expoente 10 para os dois valores, né, da fração, e aí eu vou aplicar aqui logo de cara uma regra do tombo. Então, esse 10 é uma propriedadezinha de logaritmo, lembra? A regra do tombo ou do peteleco, né? Dá um peteleco aqui no 10, ele cai aqui na frente do log, tá bom? Então, eu já vou colocar lá que vai ficar assim, n igual a 10 vezes log, e aí eu já vou adiantar o processo aqui para ficar mais fácil para mim, tá? Que é o seguinte, cara, quando tem um denominador aqui que é uma potência, eu posso inverter ele trocando o sinal. Então, por exemplo, tá 10 elevado a menos 12. Eu já vou colocar ele assim, ó, 8 vezes 10 elevado a menos 8, vezes 10 elevado a 12. Então, perceba, de log mesmo eu não fiz nada até agora. Nada não, vai, uma propriedadezinha. Mas eu estou aplicando propriedade de potenciação para lá, para cá. E daí, continuando, nós vamos ter, então, que esse n vai ser igual a 10 vezes o log de 8 vezes 10 elevado, bases iguais, na multiplicação somos expoentes. Então, tem 10 elevado a menos 8 vezes 10 elevado a 12, vai sobrar 10 elevado a 4, né? Vou fazer menos 8 mais 12, vai dar 10 elevado a 4. Agora, já está ficando um pouco mais clean, está ficando um pouquinho mais limpo nossa equação. Então, vai ficar assim, ó, n é igual a 10 vezes. Aqui, eu já vou aplicar outra propriedade de logaritmo. Por quê? Eu vou separar, já que tem uma multiplicação aqui no logaritmando, eu separo cada um por uma continha de mais, para facilitar. Então, vai ficar assim, ó, log de 8 mais log de 10 elevado a 4. Então, olha só outra estratégia. Eu não tenho um log de 8, mas você viu aqui que ele passou para a gente o log de 2. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó, n é igual a 10 vezes, ao invés de escrever log de 8, eu vou fazer 2 ao cubo. Tá? Aquele log de 10 elevado a 4 eu vou deixar por enquanto. Aí já poderia ter resolvido mais direto isso, mas eu vou deixar para ficar bem bonitinho, bem didático. Então, o nosso n vai ser igual a 10 vezes... Olha lá, ó, vou aplicar a regra do tombo de novo, vai ficar 3 vezes o log de 2, mas aqui eu já poderia falar que é 4, né? 10 elevado a quanto que 10 elevado a 4? Já é o 4, né? Mas, olha lá, vou aplicar a regra do tombo de novo, e aí eu sei que o log de 10 na base 10 aqui vai dar 1, né? 10 elevado a 1 dá 10. E o log de 2 ele já falou para nós que é 0,3. Então, eu vou substituir esses valores agora e nós vamos ter que o n é igual a 10 vezes 3 vezes 0,3 mais 4. Aí, continha agora, só continha. Então, o nosso n vai ser igual a 10 vezes 0,9 mais 4, vai dar 4,9. Multiplicando por 10, o nosso n é igual a 49. Então, decibéis, né? Essa é a unidade de medida lá do nível sonoro. Então, o nosso n, por ser 49, ele está entre o 48 e o 55, né? Então, nós vamos ter que utilizar o 2. Esse vai ser o nível sonoro, então, a máquina, ele vai ter, como ele vai usar essa máquina, a medida preventiva tem que ser a 2, beleza? Então, olha que bonitinho, né? Então, fazendo bem detalhado o exercício, para você ver que nada mais, nada menos é que aplicação de propriedade. Tá? Apareceu o logaritmo, a gente precisa conhecer muito bem as propriedades de potenciação, radiciação também às vezes acontece, e as de logaritmo, e vir aplicando elas, porque o resto não passa de continha básica, sério mesmo, tá? Isso é muito padrão nos exercícios de log do Enem. Beleza? Mais uma vez quero agradecer você por estar assistindo nossos vídeos aí. Não deixe de curtir, compartilhar, tá bom? Se você fez de um jeito diferente ou ficou com alguma dúvida, coloque aqui no comentário, tá bom? Que a gente está aí disposto a te ajudar a se preparar para o Enem. Maravilha? Então é isso. Bons estudos para você aí e até mais.